Carteiros do Condado em mais um episódio, Davi Fontinelli comigo aqui. E antes de passar a palavra a ele, só uma conversa rápida com a nossa audiência. Naturalmente vocês vão perceber durante o episódio, fizemos uma alteração neste produto. Eu não gosto de usar esse termo, né? Mas nesse conteúdo. A partir de agora estaremos apenas eu e Davi Fontinelli, a gente comenta um pouco mais sobre. A ideia é tentar manter a mesma intenção do conteúdo, ou seja, a gente quer aqui sempre esmiuçar a indústria financeira brasileira, especialmente o que tange gestão de recursos, que basicamente é onde agrupa, né, onde é agrupado o conjunto de profissionais de investimento que de fato pensam em teses, cenários e movimentam os recursos financeiros que fazem preço, entre outras dinâmicas que são extremamente relevantes para tudo que a gente conversa e discute dentro dos conteúdos de Stock Pickers. Outra coisa também que eu acho interessante, feedback que eu recebi de várias outras pessoas, inclusive do mercado, ninguém faz um produto parecido com esse, né? Ninguém tem um conteúdo parecido com o que é o Carteiros, então o Carteiros segue firme e forte aí há anos no ar e seguirá. Uma vez por mês a gente vai ter esse encontro. A nossa ideia aqui é sempre trazer bastante dados, então para você que está no podcast, vale a pena conferir no YouTube, porque a gente mostra bastante gráfico. A gente vai narrar ele aqui para você não sair prejudicado, mas vale a pena visitar aqui. Você que está de casa, visitar a gente no YouTube e conferir esses dados que a gente mostra, que são bem legais também para elucidar as ideias de vocês. Esqueci de alguma coisa, Vi Fontinelli? Acredito que não, Lucas Tá Colaszo. Achei muito contemplado? bom as colocações, porque fico muito feliz de ter participado dessa história. E aqui é um espaço que a gente traz informações que você não encontra, como você bem mesmo colocou, em outros podcasts, né? Acho que é Sim. muito comum você ouvir falar de mercado, seja com gestores, economistas, pessoas quaisquer, né? Uhum. Falando de cenário macro, ou micro também, ação, empresa, etc. Mas falar da indústria de fundos, falar de quem fala, ou seja, dos convidados dos podcasts, né? Isso é muito. Eu não vou dizer que não existe, porque de fato a gente vê um episódio ou outro, né? Mas é bem mais raro, né? Então a gente está aqui a cada mês tentando traduzir para nossa audiência tudo aquilo que, poxa, a gente já faz no dia a dia, né? Já Uhum. conversa com gestores, já faz análise da Uhum. indústria, pega esses gráficos todos, esses dados que dá uma trabalheira desgraçada, mas a gente fica planilhando lá para trazer aqui e comunicar gratuitamente, né? Então é um tanto gratificante até de tipo, ter essa oportunidade e esse espaço aqui com uma boa audiência, né? Que a gente tem a cada mês. Então, acho que você Perfeito. colocou muito bem. Eu queria gastar só mais uns segundos aqui, porque como tem muita gente nova no canal, a gente mudou também o formato, acho que é bom a gente educado se reapresentar à audiência. Eu gosto de gerar essa conexão e às vezes eu fico em dúvida se todo mundo conhece você no detalhe. Eu acho que seria legal te dar esse espaço para você se apresentar rapidinho. A gente fazia no Stock Pickers antigamente, quem é você no mercado em 30 segundos. Então eu queria que você se apresentasse aqui rapidamente, falar um pouquinho da sua carreira, o que você faz, até para explicar o porquê que você está no Carteiros, né? Bom, vamos lá então. Davi Fontinelli aqui. Tenho 8 anos de mercado, 8 anos de XP. Comecei como estagiário aqui na empresa em 2018 e desde então fazendo a mesma coisa, que é análise de fundos, analisar gestores e todas as especificidades relacionadas a isso, né? Todos os levantamentos de indústria, acompanhamento, análise de cotas e hoje na XP Advisory, na nossa área de Wealth Management do grupo, também gerindo portfólios, fazendo toda a seleção de gestores para os nossos clientes de pessoa física. Então, é o nosso dia a dia na XP Advisory, manter esse trabalho, que é o trabalho de análise e gestão focada em fundos de investimento, né? Então, é um trabalho que, conforme você vai repetindo, acho que isso vale para tudo, né? Vale para ação, análise de empresa, macro, você vai compondo conhecimento, né? Então, a indústria brasileira de fundos é uma indústria que ela não muda tanto assim em termos de principais players, né? A gente tem um grupo seleto de fundos multimercado, fundos de ações, e para a indústria como um todo, né? Se você pega o relatório da Ambima lá, 1.000 gestores, você consegue ter uma opinião dos 1.000 no limite. Então, isso é o nosso dia a dia, né? Saber ter essa visão do todo.
enfim, acabei falando um pouco mais do micro do trabalho, né? Mas Uhum. é tudo isso que alimenta o podcast, né? A gente está aqui Exato. para pegar o nosso dia a dia do trabalho e comunicar isso mensalmente aqui para o nosso público. Vale dizer também que o Davi é formado no ITA e é um dos poucos que se formou lá e não baba, que a gente brinca aqui, né? Obrigado, É, Colasso. mas ele é um fera, enfim, conhece muito e tá ao mesmo tempo que eu na companhia. Eu tô há 8 anos também, então a gente tá junto nessa trajetória aí, passamos por muitas coisas juntos, estamos aqui hoje. E, bom, vamos à nossa discussão. Eu queria, enfim, abrir já o primeiro slide e aí passar para você, para a gente contextualizar. Mas a gente vai falar especificamente, dar um destaque maior aos fundos multimercados. Eu acho um tema extremamente interessante, porque é, com esse ambiente que a gente vive, onde os juros estão extremamente elevados, você tem vários produtos hoje, não só dentro do ambiente de renda fixa bancária, crédito privado, etc., com remunerações isentas de imposto de renda, que atraíram muito capital, é, e que entregam essa rentabilidade para os investidores sem nenhum tipo de volatilidade, ou seja, o investidor abre a sua conta na corretora, enfim, onde estiver, e ele não observa uma oscilação necessariamente falando do preço daquele ativo, embora ela exista, ficou muito atrativo, né? Você consegue ter, sei lá, um retorno de IPCA mais 7, IPCA mais 8, isento de imposto, sem que se mexa. E os multimercados, que são fundos de investimento que, dentro da nossa regulação no Brasil, precisam demonstrar cotas diariamente, em sua grande maioria, eles possuem volatilidade porque eles todos os dias têm que ir lá registrar, né, como é que foi a performance da carteira naquele dia. O administrador precisa publicar isso e isso se torna visível para todos os investidores. Então são produtos que têm volatilidade, que você vê essa marcação a mercado, coisa que você não vê nos outros ativos, embora ela exista também, né? E se tornou um palavrão, né? Eu escutei vários termos. Ah, é uma caixa preta, não dá para entender o que tem lá dentro, a estratégia não é clara. Enfim, eu acho que é interessante a gente começar a discutir isso, porque, no bom francês, uma das maiores cagadas da indústria é ficar fazendo esse pêndulo financeiro abrupto, saindo, tirando todo o dinheiro de risco, colocando inteiro em renda fixa e fazendo o inverso quando o ciclo inverte. Normalmente o investidor é quem sai mais prejudicado porque fica comprando tudo quando tá caro e vendendo tudo quando tá barato, né? No jeito mais simples de colocar. É por aí, Davi Fontinelli? Era por aí que a gente ia puxar a história? Vamos focar nos É multimercados. E isso. resumindo para nossa audiência aqui uma frase, o pano de fundo do programa, abril foi o melhor mês da história dos multimercados. Ponto final. A gente parte Isso daí, no IHFA, certo? eu explico, né? Porque é uma frase, você pensa da história, poxa, a Ah, história inteira. Não, veja bem, se você olhar a série histórica do índice de multimercados da Ambima, que é o índice referência da indústria sim, brasileira, né? É uma série que tem início em 2007. Acho que outubro ou novembro de tá 2007. bom. E nessa série histórica foi o melhor mês, com alta de 4%. Então a gente até coloca o gráfico aqui no primeiro slide, que foram as 10 maiores altas mensais do índice IHFA. Então, abril de 2025, o primeiro lugar, com alta de 4%, contra um CDI que foi de próximo de 1%. Aham. Depois vem julho de 2015, março de 2022, por aí vai, né? Mas abril, justamente, foi o melhor mês. E eu digo que o melhor mês da história, por quê? Porque antes de 2007, o que era a indústria de multimercados? E aqui multimercado pensa numa gestora com o fundo multimercado, porque era muito comum as tesourarias, né, de bancos, e isso sempre existiu desde a década de 80, 90, foi onde surgiu os grandes operadores, né? Nasceu de lá, né? Mas antes disso, poxa, você tinha uma Verde da vida que nasceu em 97, né, o Sim, Fundo Verde, sim. uma Gávea também que iniciou no início dos anos 2000, Neo Multistratégia também é uma das estratégias bem antigas, né? JGP nasceu em 98, né? São pouquíssimos nomes que operavam de maneira ali gestora independente e essa era a indústria, né? Então, provavelmente teve algum outro mês que esse pequeno grupo, antes de 2007, rendeu mais do que os 4%, né? O índice proxy desse grupo. Tipo, por exemplo, lá em 99, o Verde pegou a maxi desvalorização da nossa moeda aqui, o real. Deve ter dado um retorno Foi, espetacular. sim. Mas
pegando essa indústria desde 2007, foi o melhor mês, né? Então no programa hoje, a gente vai desdobrar, né, aqui o que aconteceu, o que a gente espera daqui para frente, o que os gestores fizeram. Mas o primeiro gráfico que a gente coloca aqui, e eu tô achando bem interessante esse formato aqui, Collazo, Uhum. acho que a gente deve estar Sim, aparecendo aqui no... estamos. Sim, estamos. Estamos flutuando. É a primeira vez que Nando Insta e testamos. Não, eu Renatão tô estão com um colocando. controle para passar o Não, slide aqui, isso a é fantástico. tecnologia Isso, tá assustadora nesse conteúdo isso aqui. já facilita bastante, né? Mas bom, aqui no gráfico, abril de 2025 foi um mês em que os gestores capturaram um grande movimento de curto prazo dos ativos de risco. Teve uma volatilidade, assim, muito expressiva, principalmente nos ativos globais, e aí você pode medir pela Bolsa Americana, pelas taxas Sim. de juros, né? Aham. Mas principalmente no que foi após o que a gente chama de Liberation Day, o dia em que o presidente Trump anunciou o conjunto das tarifas para todos os países e o nível inimaginável, né, por todos os economistas para as tarifas de importação. Então, depois desse dia, houve uma opinião clara dos gestores de que haveria uma aversão a risco forte, e isso, naturalmente, teve um movimento para vender bolsa, para aplicar juro com receio de recessão, para vender o dólar pela questão de enfraquecimento. E no último programa do Carteiras a gente até tinha antecipado, né? Porque o programa ele foi no meio do caos. A gente falou assim, olha, tudo que eu lembro quando a gente comentou, né? Tudo que a gente fale aqui, a validade pode ser muito curta, né? Sim. Porque daqui a, sei lá, uma semana, 2 semanas, o mercado pode ter virado de cabeça para baixo. Então, e foi um pouco do que Foi, aconteceu mesmo. literalmente o que O aconteceu. mercado voltou pra caramba. Então, assim, Cambalhota o mercado, na verdade. aí, pô, o S&P foi, já voltou, já tá, acho que positivo no ano, né? Sim, já tá em bull market novamente, dos lows pra cá já sobe mais de 26%, então Então, foi realmente bem forte esses movimentos. Foi uma cambalhota. Só o que eu ia pedir para antes da gente seguir nessa sua análise, o IHFA que a gente está mostrando aqui na nossa tela, assim como quase todo outro índice de mercado, ele é muito criticado. Um dos motivos pelo qual ele é criticado é que ele utiliza na sua base de dados alguns fundos que podem ser discutidos se são multimercados de fato ou não, como por exemplo, fundos long bias. Existem fundos long bias que estão dentro dessa série que são considerados multimercado. Você que naturalmente vivendo o buy side de fundo, né, fazendo essas carteiras, fazendo gestão de carteiras de fundos, né? Como é que você lê esse HFA e eu pergunto isso especificamente porque, dado que abril de 2025 estamos colocando aqui, né, foi o melhor mês da história do IHFA, melhor mês dos multimercados, tiveram fundos long bias entregando retornos bem interessantes no mês que certamente contribuíram, além, obviamente, de cotas boas de fundos multimercados propriamente ditos. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. ótimo ponto, Lucas Colas. E eu vou explicar um pouco mais do detalhe como que a gente enxerga isso, até para ajudar quem está nos escutando, nos assistindo, a interpretar, a usar o índice. O fato é que ele é um dos poucos índices que existem, então, que é divulgado publicamente, etc., né? Então, isso você não tem muita escolha. A gente até dentro de casa, a gente já pegou a composição do índice, rotulou todos os fundos, acho que são entre 200 e 300 fundos, alguma coisa do tipo, e classificou essas estratégias para você pegar o que seria o índice filtrado, digamos assim, e analisar o que você quer analisar de verdade. Então, um pequeno detalhe aqui, por exemplo, é quando você tem uma gestora que tem na sua grade de produtos um fundo multimercado com a vol de X e um fundo com a vol de 2x. Às vezes ela até tem 3 ou 4 fundos que é o de vol meio X, X, 1,5x, 2x, Isso. como se fosse um Sim, supermercado, né? Você exato. para É agradar a isso. diferentes gostos. E assim, tudo bem, tá certo. Só É. que o índice que vai pegar todos esses fundos, ele coloca todos esses fundos na composição. Então, assim, Hum. às vezes você tem uma certa dupla contagem, digamos assim, incluindo esses fundos com a volatilidade mais baixa. Quando você quer analisar o comportamento da indústria,
eu considero isso, embora sejam fundos diferentes, volatilidades diferentes, a mesma estratégia. Então acaba sendo uma dupla contagem. Então a gente acaba fazendo esse tratamento, né? Tudo isso para dizer que quando a gente olha a composição do índice, de fato tem um conjunto ali de estratégias que é uma salada, assim, coisas que tudo que você imaginar de fundos de ações direcionais long bias, fundos internacionais long only, fundos de crédito privado, até fundo previdenciário, que nem deveria estar, acho que tem um ou outro, fundo exclusivo. Mas quando a gente olha a representatividade, isso veio caindo bastante no tempo, né? Então, principalmente os fundos de bolsa, que é o que talvez mais poderia distorcer a amostra, eu lembro que no all-time high, eu acho que foi algo como 15 a 20% de fato relevante, mas depois, como a classe tanto foi performando muito mal quando foi encolhendo, a classe. Os multimercados também, né? Mas assim, os fundos de bolsa foram na frente, né? Eles Sim, foram resgatados sim. antes, foram dizimados e na prática essa representatividade caiu bem, né? Então Tá. hoje eu diria que deve estar em torno de 5%. Ah, tá bom. E se você pegar todas essas outras coisas que estão lá e não deveriam estar lá, também é um percentual muito, muito pequeno, né? Então, para os fundos macro, que são os mais representativos, os mais conhecidos, é o que a gente tenta analisar. Vai ter essas duplas contagens que eu comentei aqui, que a gente trata. Se você olhar só o que de fato você quer analisar de fundo macro, sem dupla contagem, os fundos com volatilidade média para alta, seria provavelmente um nível de retorno mais alto. Tá, perfeito. E aí acho que o próximo ponto que a gente pode debater aqui é que existe um pano de fundo para cada mês, né? Então acho que você antecipou, né? Abril foi um mês marcado justamente por essa questão dos ativos de risco, né? E os gestores que conseguiram capturar bem essa boa performance desses ativos e digo mais, acho que mais para frente a gente vai comentar, né? De um perfil extremamente ativo, né? Porque como a gente falou, o mercado deu cambalhota. Então assim, o mercado começou com uma reação extremamente negativa ao Libertation Day. Quando o Trump anuncia as pausas, o mercado fez um rally contrário e sobe. E o resultado final dessa cacafonia inteira da agenda tarifária é que a gente, como eu acabei de comentar, das mínimas, a gente já sobe 26%, devolvendo aí é, esses resultados ruins, assustadores que a gente observou numa primeira absorção da agenda de Donald Trump em relação à reciprocidade tarifária. O próximo mês que você coloca é julho de 2015. E se eu não me engano, foi um trade de dólar aqui, não foi? Julho de 2015, bom, não estava no mercado, Nem você eu. também não, mas a gente analisa Tem, historicamente, tem né, tudo e conversando público. com gestores, Tem etc, as né, e foi, cartas. foi um mês que foi o auge ali do estresse do governo Dilma, divulgação de PIB negativo, economia indo para o buraco. Então, todo esse risk-off de Brasil, essa deterioração, culminou nesse mês, com alta de cerca de 10% da moeda do dólar, e muitos gestores conseguiram capturar esse trade, Uhum. essa direção da moeda do real. E, inclusive, foi um ano em que foi um ano muito bom para os multimercados, 2015 como um todo. Até a gente olha ali em quarto lugar, março de 2015. Né? Então, Perfeito. Tem e, mais. e, E e ali fevereiro também. Fevereiro também. em oitavo lugar, fevereiro, Isso. né? Então, só para exemplificar, é 3 meses no top 10. Então, realmente, 2015 foi um ano muito bom. E, por outro lado, foi um ano muito ruim para a Bolsa e para os títulos públicos Foi atrelados à um inflação, ano ruim de Brasil, no de geral, Brasil. né? Perfeito. É, Então, eu gosto de pegar esse exemplo quando o investidor critica, e em parte criticou com razão a classe de sim, multimercados, né, claro, em ninguém função tá dos aqui para passar retornos. a mão. Não tô aqui para Aham, advogar, sou óbvio. advogado contratado de Não, multimercados, até mas porque você assim, é cotista e quando eles perdem dinheiro, você a também tá gente vai perdendo. cobrar lá, eu tô perdendo Exato. também, né? Então assim, mas é tentar trazer um certo ceticismo e mostrar pelo menos como eu olho, né? Tipo Sim, assim, total. então em anos como 2015, em que os ativos de risco no Brasil vão mal, com exceção, eu ia falar com exceção do CDI, mas nesse ano até o CDI, com a inflação comeu, né? Então esse é o exemplo que o CDI foi mal também, né?
O que é raro. Então, Né? assim, nada escapou. Exato. Esse é o ponto, com exceção dos multimercados. Então, ele é um instrumento em que, quando você pensa numa carteira usual do investidor, né, ele vai ter principalmente CDI, pós-fixado, etc., mas vai ter um pouco de inflação, pode ser o NTNB, títulos de infraestrutura, a parte de bolsa, né, um pouco de ação para quem tem apetite a risco, né? Todas essas classes são classes que a gente chama de long only. Você só compra e você fica exposto no risco direcional daquela classe de ativo. O multimercado é a única classe que você vai conseguir se proteger. Ou seja, que você vai conseguir não só se proteger, mas no limite ganhar dinheiro no cenário contrário, no cenário que as classes de ativo caem. Então, ele é uma ferramenta de diversificação, porque de fato muitos deles têm uma correlação baixa com esses indicadores, mas não só diversificação, mas de proteção, né? De você agregar retorno nesses períodos em que os ativos de risco no Brasil, né? Porque o nosso patrimônio está muito investido aqui no Brasil, quando esses ativos vão mal. Ah, mas 2023 foi um ano horroroso, 2024 foi um ano horroroso. Sim, acho que 2 anos que dá para se falar que foram muito ruins. Mais especificamente o período entre novembro de 2022, no pós-eleições de Brasil, até junho de 2024. Essa janela foi uma janela bem ruim. Depois dela, foram meses que não teve nenhum mês muito negativo, os fundos foram limpando a janela, e agora esse ano voltam a ter um período mais forte, né, digamos assim. Eu vou explorar mais um pouco sobre isso, que eu acho que tem uma discussão interessante implícita nesse tema, mas só para a gente dar sequência aqui, você comentou um pouco de. Bom, a gente comentou agora de 2025, 2015, 2022 foi aquele trade histórico dos fundos brasileiros percebendo, se tem uma coisa que brasileiro entende bem, é a inflação, né? E percebendo que nos Estados Unidos o mercado estava negligenciando para onde a inflação iria e, com isso, para onde as taxas de juros nos Estados Unidos também iriam. E quando você discorda do que o mercado está precificando de taxa de juros, você pode aplicar taxa de juros, e aí você ganha dinheiro quando ela fecha, quando ela cai. Ou seja, eu estava errado para cima. E quando você acha que está errado para baixo, que é ficar vendido em juros, você toma as taxas de juros e aí você ganha dinheiro na outra ponta. E aqui os multimercados brasileiros tomaram muito dinheiro, com posições bem relevantes, bem grandes, em juros americanos, em Treasury Bonds. E a gente teve aqui um mês de março no pódio, top 3 de 2022, com 3,55. Enfim, 2018 aqui, bolsa. 2020 também ano super volátil, com recuperação em V. Eu acho que é um pouco da expressão que a gente enxerga aqui nesses dados. Uma coisa que eu queria perguntar é a seguinte: você acha que isso pode ser um indicador? Porque eu conhecendo bem os gestores, né, eu sei que tem também um lado psicológico do ser humano, não tem? Aliás, eles todos falam muito sobre isso, né? E o gestor multimercado, convenhamos, Davi Fontinelli, ele tem um perfil mais trader, né? Ou seja, ele olha mais para curto prazo, ele é mais ativo, ele gira mais o portfólio, ele faz posições mais líquidas. E, pô, tá vindo de 2 anos ruins, né? A indústria precisando responder, precisando mostrar trabalho, precisando mostrar cota. Uma possível alternância de poder no Brasil sendo discutida, inclusive, já pelos próprios gestores, que pode acontecer no ano que vem. Enfim, o risk-on, né, o momento que o investidor começa a tirar de renda fixa para olhar para produtos de maior risco, como multimercados e fundos de bolsa, pode estar próximo. Acho que todo mundo tem isso na cabeça. Também quem não performar, vai acontecer como a gente tem visto, né? A indústria está sofrendo muito, várias casas relevantes fechando as portas, inclusive essa semana a gente teve o anúncio oficial do fechamento da Gap, que eu acho, inclusive, comentário seu para mim, né? Que eu achei super interessante, que é diferente dos outros anúncios, na maior parte deles, que eram de casas que nasceram ali naquele boom de assets que a gente viu acontecendo aqui no Brasil com os juros mais baixos, etc. A Gap é uma casa de 28 anos de história, que fechou a porta. Então acho que já é uma sinalização do quão profundo e duro tem sido esse bear market,
especialmente para essas casas que têm sofrido sendo chamadas de caixa preta, né? E, de novo, igual você falou, performance, de certa forma, justifica um pouco dessa cobrança, mas ao mesmo tempo tem que cruzar com essa linha. Será que a gente pode estar observando uma virada de jogo? É uma pergunta difícil, né, de você se cravar, mas pelo que eu observei já historicamente, existe uma correlação altíssima da captação, não com o retorno dos fundos apenas, mas principalmente com a Selic, com o nível da Selic. Vou dar um exemplo aqui. Aqui no gráfico a gente falou justamente de 2022, o ano trade recorde ali, o ano de retornos recordes e o Sim, vários fundos trade entre tomado em 30% e treasury, 40% no ano. vários fundos tiveram o melhor ano de sua história. Foi o ano de captação negativa para os multimercados. Por quê? Porque o juro no Brasil estava subindo. 2021 foi o término do bull market, né? O juro começou a subir, a bolsa desabou no segundo semestre, ou seja, o mercado estava muito alocado, não só em multimercados, mas bolsa também. Começou ali a redução de risco, o juro continuou subindo em 2022, investidores continuaram resgatando, né? Então, foi um ano em que houve, é curioso, né? Teve um aumento de PL e uma captação líquida negativa. Por quê? Porque o retorno, você rentabiliza a base, né? Então, se você tem ali, por exemplo, 200 bilhões de O patrimônio, estoque aumentou, né? se o Porque estoque subiu 20%, então aí 40 bi de alta só de retorno. Ah, mas você teve 20 bi de resgate. Aí foi para 220. Então, o PL aumentou com captação líquida negativa. negativa. Isso é um efeito que é muito curioso, né? Porque acredito que o próprio João Landau da Vista comentou, a base monetária do Brasil ela se expande assim em nível muito forte, né? Porque o juro é muito alto, né? Ele usa o termo que o Brasil tá se afogando em reais. E é justamente isso, né? Quando você pensa na alocação em fundos de renda fixa, por exemplo, só o que isso vai render em um ano, se você pegar lá os trilhão para cima que tem, compõe aí 10% do CDI para facilitar. Isso vai ser muito maior do que os resgates que você vai ver. Ah, saiu 20 bilhões dos multimercados, saiu tantos bilhões dos fundos de ações. Se você pega o CDI diário não, mensal, e destina esse excesso de retorno do seu patrimônio para a classe, já vai ser um fluxo bem relevante, porque é isso, né? A nossa base monetária ela se expande em um nível bem acelerado, digamos assim, pelo nível do juro muito alto, né? Então é um pouco do que explica esses variações de patrimônio, resgates da indústria. Você sempre não pode ter que fazer uma comparação da correção monetária no tempo. Perfeito. Acho que a gente pode dar sequência então. Ó lá, vai Agora, estrear. Ó tem lá. o controle Ah, aqui, garoto, que beleza. mas aí eu queria fazer uma comparação aqui, né? Porque abril foi o melhor mês da história do HFA e julho foi o segundo melhor mês, né? Então, um pouco da curiosidade que eu busquei trazer aqui, né? Quem foram os fundos que mais renderam em abril e em julho de 2015, né? É abril de 2025 e Julho de julho de 2015, 2015. Só isso. porque, enfim, não tinha ficado claro. E a gente vê aqui, em primeiro lugar, de 2025, que a gente vai trazer mais detalhes a respeito, o Vista Multiestratégia, com alta de cerca de 37%, Ô, que Landau, até vamos conversar? Eu, como cotista aqui. Abraço pro João Landau, grande parceiro, amigo, já esteve no Stock Pickers várias vezes, que tem claramente, se você observar a disparidade do primeiro colocado para o segundo colocado, esse é um número que às vezes tem um conteúdo informacional que pode ser turvo, né? Que é, você observa isso, você fala, bom, o Landau e o time dele, né? Estamos falando de gênios alados do além que controlam toda a ciência do sistema financeiro global e eles conseguiram um retorno de 36,86% no mês de abril de 2025. Mas vejam, a característica do produto Vista Multiestratégia, que é um produto extremamente específico, é,
Você me corrija se eu estiver errado. Eu não conheço muitos fundos que se comportem dessa forma. O Landau esteve no Stock Pickers e explicou no comecinho do episódio, ele fala, né? Nós somos uma casa focada em ativos convexos, que ele chama de ativos convexos. Que é pegar uma bolsa da Argentina, que é pegar uma posição vendida em petróleo e depois virar a mão, pegar uma posição vendida relevante em bolsa lá fora. Uma característica de expertise da casa pelo histórico do Landau de commodities, né? Então, é um produto bem diferente da média em termos de proposição de volatilidade, né? Histórica. Quando você observa o dado que a gente sempre falou aqui, a Anversa sempre disse, você sempre disse, pô, antes de investir num fundo, olha primeiro o drawdown. Olha o drawdown, que o drawdown diz muito do produto, muito mais do que o retorno. Se você vê o drawdown histórico do Vista, é um produto que tem uma volatilidade mais larga. Então, não é para qualquer investidor, ele não é para qualquer bolsa. Eu falo isso porque eu sou cotista, eu trabalho no mercado há 8 anos, parte relevante desse tempo próximo e respirando o mundo das gestoras. E mesmo sendo cotista, às vezes eu mando um WhatsApp lá pro Landau e falo, ô Landau, vamos aí, entendeu? Então, é uma volatilidade mais alta, mas quando você entende o produto, se você observar a janela longa, depois dessa volta que ele deu, já tá ficando muito boa de novo, né? Por mais que ele saiu de um período de drawdown relevante. Então, acho que só é importante colocar, já abrir aqui a discussão, porque acho que você ter colocado um pouco disso aqui também traz essa leitura. E repare, em 2015, em julho de 2015, o primeiro colocado também é o Vista Multiestratégia, só que aqui com uma dicotomia para o segundo colocado menor, né? Mas, enfim, o Landau tem essa característica de estratégia bem diferente junto ao seu time na Vista. Depois a gente vai destrinchar mais o que foi esse mês, né? E um outro detalhe importante quando a gente olha o gráfico aqui, a tabela, é que a maneira como a gente analisa os fundos não é só pelo retorno, e sim pela vol também, né? Sim, Porque na prática o Vista Multiestratégia tem uma vol muito mais alta do sim, que os demais fundos, mas mesmo ajustando pela vol, ele foi melhor do que os demais, né? Então acho perfeito. que vale mencionar isso, mas até quando a gente olha a relação, são os fundos em suas versões, para a maioria deles, de maior risco, né? Então, no mês que os fundos foram bem, as suas versões de 2 vezes o risco, como é o caso do Genoa Vestas, Absolute Bold, Legacy Alpha, Eu Bahia amo esses Utah, nomes. Esses nomes são muito bons. ACW, todos eles, Absolute Bold, é esse. Já diz bem o que. todos eles são as versões, Safra Galileu Plus, É. todos eles são as suas versões de mais risco, o que quando nos períodos de bonança de cota são boas notícias, Mas nos o períodos inverso também é o inverso também verdade. é verdade, ou seja, nos períodos que provavelmente lá em 2023 e o início de 2024 os fundos foram mal, a queda também foi mais alta. Então cabe avaliar aqui o apetite de cada um, né? Você comentou do Vista Multiestratégia, que de fato tem uma vol, que é um produto muito específico e que para a maioria dos gestores, né, dos gestores não, na verdade, dos investidores, não vão ter o apetite, o estômago para aguentar uma queda de 40%, que foi o que ele teve. Então, ele teve um mês, por exemplo, de 37, mas ele ainda tá para voltar para sua cota máxima, né, digamos assim. E vai voltar, assim, acho que Aham. tem tudo para manter o trabalho focado ali na gestora, né, com todo o mérito que eles têm. E eu acho que isso é uma questão de uma certa paciência em acreditando no mérito do time, né? Que é o Sim. trabalho de bastidores de diligência, mas que a gente acaba fazendo e é o caso deles, por exemplo, né? Então, nessa tabela é que é interessante, a gente coloca os nomes que também apareceram lá em 2015, né? Que é o próprio caso do Vista, né? Acabou liderando. A Captalo, que aqui liderou em segundo lugar na versão do K10, que é uma das mesas que a Captalo tem. Lá em 2015, o Zeta foi o terceiro, que acaba sendo todas as mesas Eu só queria gestora. te trazer uma cor disso, né? E você pode me complementar, mas a Captalo, ela. Você pode dividir, assim, bem. De maneira bem grosseira, tá? Mas você pode dividir ela em dois, né? Você tem essa parte do multimesas, que você comentou, é um formato que a Captalo, pô, foi pioneira no Brasil em fazer, do jeito que eles fazem.
E o ponto ótimo que eles chegaram, porque é mega complexo o bastidor disso, envolve remuneração, envolve regra de sociedade, um monte de coisa super complexa, quanto de risco cada mesa tem que ter, enfim, são muitas regras, e eles são referência no Brasil em termos de multimesa. E o Capitalo Zeta, que é o que aparece aqui na lista em terceiro lugar em julho de 2015, é um dos fundos dessa família dos multimesas. E o K10 é o produto que se equipara mais a um macro mais tradicional da indústria, com um time dedicado entre as pessoas. Bruno Cordeiro, que é um nome que, enfim, já apareceu aqui no Stock Pickers várias vezes, né? Então é como se fosse um produto mais macro tradicional, né? Digamos assim, mais equiparado em termos de formato e estrutura com os demais dessa lista mesmo aqui. Vários outros produtos são parecidos, enquanto o Zeta é um produto que tem um nível de complexidade de gestão bem diferente, que trabalha, executa essa linha do multimesas. E é interessante que quando a gente olha lá atrás, julho de 2015, tem vários nomes que ainda estão no topo, né? Então, caso de SPX, Capitalo, Própria Verde, Biúna, são nomes que Gávea também, né? Quando a gente olha em ativos sob gestão, são gestoras e o próprio histórico também, né? Que sobreviveram ao teste do tempo e continuam com estrutura O que é bem difícil de parruda fazer no em Brasil. número de gestores, time de pesquisa, todo o arcabouço empresarial Sim. necessário para você manter uma equipe competitiva nesse mundo de multimercado. São esses nomes que apareceram lá atrás, né, que é só um exemplo, né, que eu peguei do julho de 2015, né, para exemplificar, e que hoje persistem. Ao longo do tempo surgiram novos nomes, né, então pegando a janela mais recente, né, que é o caso de Genoa, que lá em 2020 eles saíram do Itaú, que era uma célula que foi o case de sucesso do Itaú, né, o Itaú Red Plus, lançaram o negócio. Capstone, lá em final de 2019, né, saíram da SPX, iniciaram 2020 o business. Também é uma história de um time antigo, de muita experiência, mas é uma história nova. Caso de Legacy, nasceu em 2018, pessoal da Tesouraria do Santander. Que mais de novo aqui, Ace, também nasceu em 2019, também da Tesouraria do Santander. Então, a indústria, ela contempla os cases de mais tradição, que tem mais tempo de estrada, não da carreira, né, mas como empresa, CNPJ único, e esses cases novos, né, que aparecem aqui liderando, um exemplo aqui de abril de 2025. E legal também ver que vários nomes de 2015, né, estão aqui ainda, como você tinha comentado. A única questão até que eu não me recordo, e eu acho legal isso do podcast também mostrar que tem essa fluidez natural, né? O Safra Galileu, essa época, já não era mais gerido pelo Márcio Appel? Eu 2015, acho que nessa época ele não era mais mais gerido gerido, pelo... porque a Adam Começou, eu não foi lembro. fundada, não sei se no final de 2015 ou meados de 2015, a fundação, ou ao Perfeito. menos a saída, né? Mas bom, devia estar ali No, nos no- últimos nos últimos momentos momentos, né? até... Digamos assim, da Perfeito, perfeito. transição. Perfeito. Não, é só essa questão. Mas enfim, você com o seu controlezinho aí já vai dar a Então, mas a sequência. gente falou aqui do Vista Multiestratégia e a gente traz a atribuição de performance do Vista, que eu acho que vale contar para o público aqui. Só que aí E você faz eles. uma comparação entre 2015 e 2025. Isso. E em cinza é a performance antiga de 2015, quando ele subiu 10%. E em amarelo, aqui do nosso gráfico, é a de agora, abril de 2025. E a gente comentou lá em 2015 desse trade do dólar. Né? Então, aqui o BRL significa a parte de moedas, né, local, no caso o real, contra o dólar, e eles pegarem isso bem, né, lá atrás. Então, foi um mercado que, junto com Bolsa Brasil, em segundo lugar, foram os maiores contribuidores. Trazendo para 2025, né, a foto é um pouco diferente. Parte de Bolsa Brasil assim como tinha sido importante lá em 2015, também foi bem relevante agora em 2025, com um trade focado em empresas domésticas que eles chamam, o mercado chama de bond proxies, né, cujas receitas estão atreladas, Previsíveis, os né? contratos de receita estão atrelados à inflação, ou seja, existe uma maior previsibilidade ou segurança, pelo menos,
no caso de shoppings, no caso de utilities, infraestrutura. Então, na ponta long, eles estão carregando esse tipo de empresa. E na ponta short, além do índice, a parte de petróleo. Né? Aliás, o índice eu não lembro agora se eles têm, mas a parte de petróleo, tanto Petrobras quanto commodity, isso eles têm uma visão, carregam essa visão, né? Negativa para commodity e, consequentemente, o impacto disso nas empresas do setor. E até comentam, né, na carta mais recente, referente ao mês de abril, a mudança do paradigma do price action do petróleo, a função-reação da OPEP, conforme o nível de preço, e como que o gestor de commodities, né, e que opera o petróleo, ele deveria prever a dinâmica de preço da commodity, né, porque é tricky, é complexo você entender as decisões, que muitas vezes são decisões que envolvem geopolítica, motivações obscuras, né, mas lá do grupo da OPEP, como isso influencia o preço do petróleo, como que a questão geopolítica, do incentivo de deixar o preço da commodity mais baixo para você prejudicar o produtor do shale americano, e tem essa disputa, né? Então tudo isso está no tabuleiro, faz parte da análise deles, né? Mas eles tiveram essa visão negativa e a gente vê esse movimento negativo para o petróleo e, consequentemente, essa alta bem expressiva que correspondeu por cerca de metade do patrimônio, junto com a parte de commodities, né? Então aqui tem a parte de ouro, urânio, que é uma commodity que eles carregam já há algum tempo, e na ponta long, né, junto com o ouro, compensando aqui o vendido no petróleo, foi outra atribuição bem relevante para o mês de abril, que eu acho que vale destacar também, né, porque em ações e commodities é mais raro você ver um gestor com P&L, um gestor macro, com uma atribuição de performance razoável nesses dois mercados, né. À vista é um exemplo deles, que a maior parte dos ganhos historicamente vieram desses dois mercados, renda variável e commodities. Então, quando você pensa numa combinação de peças, é interessante até porque você tem de um lado a maioria dos gestores que ganham dinheiro em juros e moedas, ou só juros, principalmente, e de outro lado, um grupo seleto de gestores que conseguem gerar alfa nesses outros mercados, né? Então, quando você vai investir em uma carteira de multimercados, X multimercados, você não quer ter só os caras que vão ganhar dinheiro só em juros. Porque quando o mercado de juros vai mal, que foi o caso de 2023, até o início de 2024, esses caras vão mal. E às vezes vão muito mal. Então você quer ter uma certa diversificação, uma diversificação de estilos de gestão. E, de fato, é difícil você saber na crava qual que é o estilo, o que, que ele opera, onde que ele mais ganha dinheiro. Aí o nosso trabalho aqui, né, agora é de conversar com gestores, de entender, de analisar. Não só conversar, porque às vezes ele não vai falar tudo que você precisa saber, né? Você pede a atribuição de performance do gestor, pega lá a planilha do Excel e vai ver para cada ano os mercados em que ele ganhou dinheiro e perdeu dinheiro e faz esse trabalho para entender isso, E né? vocês, por serem grandes alocadores, naturalmente têm um acesso de informação diferenciada, né? Porque as gestoras se sentem numa posição de abrir mais a cozinha para vocês do que a média, porque eles não são obrigados. Enfim, tem questões estratégicas também de esconder a receita do bolo, né? Do que eles fazem, etc e tal. Enfim, ter transparência coerente com os cotistas, mas ao mesmo tempo não abrir a cozinha demais. Só que para um grande alocador, como é o caso aqui do papel que você faz lá na XP Advisory, né? Enfim, você tem um acesso diferente, mais granular de conteúdo. Mas a notícia boa, isso sem dúvida, né? Mas a notícia boa é que hoje a transparência da indústria de fundos brasileira veio evoluindo bem, né? Acho que hoje em Sim, dia, nos sites das tem gestoras, bastante vídeos, coisa. podcasts, etc., tem muita informação. Sim. E essa é uma informação que na maioria das cartas tem. A atribuição de performance Você começa já a das reparar, gestoras. né? Dá para perceber um E, padrão, né? inclusive, teve um episódio aqui do Carteiros do Condado que eu trouxe um Sim, estudo, né? Mas que para fazer esse estudo eu fui lá, entrei nas cartas individualmente, fui foi. planilhando lá
para ver essa Famoso evolução. Job, né? Então, qualquer um pode fazer esse trabalho. Entra Sim. lá no site, vê na carta Pega a atribuição e A, tenta atribuição e fazer essa faz. análise que eu acabei de falar aqui, né? Então, esse é um pouco do que foi o caso de Vista. E aí, Colasso, o que a gente traz aqui também é a evolução desse índice, que é a evolução do VIX. O VIX, ele representa o índice de volatilidade, que Sim. representa a volatilidade das ações nos Estados Unidos, Ah, que é uma referência do que é a volatilidade para ativos de risco no mundo. Inclusive, muita gente chama de índice do medo, ah, porque ele subir significa que o mercado está num modo de aversão a risco e, consequentemente, ativos em queda, etc. E aqui é o início da série histórica que eu puxo lá do provedor, que tem início em 96. E em abril de 2025, que é o que mostra aqui no gráfico, ele atingiu um nível que só foi superado pela crise de 2008 e pela pandemia de 2020. olha que louco. Então ficou em terceiro nível máximo aqui, superado por esses dois eventos que foram eventos que têm o seu devido mérito para Sim. trazer Em medo. 2008, o mercado e as pessoas achavam que o sistema financeiro global ia Colapsar. colapsar e o mundo ia acabar, literalmente, que memória não é tão vívida assim para as pessoas, para tantas pessoas que não estavam lá, mas era literalmente o que as pessoas achavam naquele momento. E em 2020, nós temos a memória vívida e eu lembro muito bem no começo da pandemia de escutar de uma porrada de asset conta de quanto que a gente teria de destruição de PIB se a gente ficasse com a economia fechada durante 3 meses. Depois contas com 6 meses e contas de 12 meses que eram tratadas como as contas mais agressivas, digamos assim. E a gente realizou um período de lockdown bem maior do que esse. Então, enfim, também um período onde não tinha, tudo isso para dizer, período de incerteza e falta de visibilidade brutal. E, pô, a gente chega aqui num momento onde. Que é engraçado, né? Porque acho que foi um pouco da discussão em relação a essa questão tarifária, né? É, foi uma crise. Quase. Eu lembro que alguém falou em algum comitê, né? Parece uma pandemia, só não tô vendo gente de máscara na rua, né? Em relação aos preços, o que aconteceu nos preços do mercado. Porque, de fato, foi uma crise causada por pessoas. Foi isso. Foi um. Você acreditando que é um erro ou não, né? Tem gente no mercado que acha que foi um erro de política, mas enfim. A agenda do Donald Trump causou isso daí que a gente está vendo no gráfico aqui. Então, Cola, a gente vê aqui no gráfico até que essa alta de 2025, o gráfico até não mostra direito, mas já teve uma normalização, né? Uma normalização rápida, o que contribui para essa recuperação dos ativos de risco. Então, a gente coloca aqui um outro gráfico que exemplifica essa janela mais curta do S&P e a montanha-russa que foi, né, Colasso? Porque assim, a gente gravou o último programa, a gente devia estar aqui perto do vale, né? Ah, e olha essa E queda em parede, né? é, Bizarro. realmente foi um nível de. Quando a gente pega, por exemplo, a janela fechada do mês, né? O S&P caiu próximo de 1%, menos um retorno no mês. Você olha assim, bom, um mês comum, né? Só que não, assim, a história da janela fechada conta essa montanha-russa que foi desde o anúncio das tarifas, toda a versão de risco que veio a partir daí, e aí quando o Trump anuncia os 90 dias de prorrogação, né, até cravar o nível das tarifas, isso teve um grande alívio e uma certa reversão das narrativas que já estavam se concretizadas praticamente nas visões dos investidores, etc., né? E isso é curioso, só um comentário que, inclusive, conversando com a Bahia Asset, eles comentam que, em relação à imprevisibilidade do cenário, porque se você olhasse, conversasse com o gestor em março de 2025 e perguntasse para ele, olha, é, você acha que o cenário está mais claro, que dá para tomar mais risco, que vai ser um bom período para multimercados daqui para frente? Provavelmente ele não iria cravar, dizer que, pô, agora realmente eu estou mais confiante, estou com o portfólio mais equilibrado, eu acho que dá para rentabilizar melhor a carteira. Tipo, não ia falar isso.
Um belo dia, Trump vai lá, anuncia nível de tarifas, existe essa reversão brusca de humor dos investidores, aversão a risco, e a partir daí os gestores vão lá e capturam essa tendência de curto prazo. Tendência de curto prazo essa que se reverteu, os gestores conseguiram reduzir o seu risco no momento certo, e foi isso. Então, olhando para frente, o cenário continua incerto, etc. Então, isso para exemplificar como é que é a natureza dos multimercados, né? Porque você nunca sabe de antemão quando que vai ser o melhor mês da história dos multimercados. Você não sabe. Você precisa estar investido naquele instrumento e ter paciência, né? Aguentar, aperte os cintos, para capturar esses melhores meses. Ah, mas pode ser também o pior mês da história, correto, mas você tem uma crença de que os melhores meses da história vão ser maiores do que o que foram os piores meses da história. A série, né, dos 10 melhores dias ou 10 melhores meses, ela é assimétrica, ela é maior do que os 10 piores meses da história de cada gestor, enfim. E com essa simetria, se você sobe mais do que você cai, porque todo mundo cai também, né? Você consegue ter um retorno composto de longo prazo bom, né? Então, essa lógica um pouco de como que eu, pelo menos, eu tento, eu enxergo e busco avaliar um fundo multimercado, e isso vale para a bolsa também, né? Vale para, no fundo, para qualquer gestor. E aí, para fechar, a gente gosta de trazer aqui também a tabelinha de posicionamento dos gestores e talvez até para quem esteja nos assistindo não consiga ver exatamente os nomes que estão aqui, mas a ideia é mais falar das cores, porque o primeiro bloco à esquerda mostra a visão para juros e o verde significa a visão apostando na queda de juros, juros para baixo. E foi muito do movimento que a gente viu ao longo de abril, com essa aversão a risco, receio de recessão. Esse movimento já estava acontecendo nas economias desenvolvidas, né? O processo de normalização dos juros no mundo. Muitos países desenvolvidos já avançado, como Suíça, por exemplo. O Brasil estava na direção contrária até ano passado, né? Então, o Banco Central subindo os juros em um ritmo bem expressivo, mas no Brasil também as curvas futuras arrefeceram, né? Os gestores conseguiram capturar esses ganhos seja no título prefixado, principalmente no prefixado. Mas isso é isso, tanto na parte de Brasil quanto no mundo, visões a favor da queda de juros. Parte de moedas é que teve uma mudança mais forte aqui, né? Porque desde novembro era muito comum a gente falar aqui do Trump Trade, né? A gente, inclusive, fez um programa só para falar do Trump Trade, que era aquela visão do excepcionalismo americano, dólar forte, comprar a bolsa, etc, né? E isso se reverteu para essa visão de dólar fraco. Quando a gente olha aqui, tem uma coluna com vários vermelhinhos no gráfico, que é justamente a visão contra o dólar, a visão de enfraquecimento do dólar. E aí você pode pensar contra o euro, que era justamente a moeda que o pessoal estava vendendo, que era muito comum, né? Ah, essa diferencial de atividade, Estados Unidos e Europa, fortalece o dólar contra o euro. E aí teve a questão recente do anúncio da Alemanha, do pacote fiscal voltado para investimento em defesa e segurança, infraestrutura, que fortalece a moeda local, né, no caso o euro, assim como de outros países desenvolvidos, né? Então isso foi uma reversão desse posicionamento de gestores que a gente via que era comum e agora o comum está na ponta contrária, na ponta de enfraquecimento do dólar. Isso próximo mês, quando a gente estiver gravando aqui, pode ser completamente diferente, né? Então, o cenário está mais volátil, os gestores estão operando até de maneira mais tática, né? E aí, para fechar, a parte de bolsa é uma parte menos consensual, porque a gente vê parte dos gestores aqui no livro de valor relativo, né, operação, que é o cinza aqui do gráfico, operações long short que a gente chama, mas também falando de Brasil, né, alguns na ponta comprada, outros na ponta vendida, parte lá fora também, principalmente S&P aqui, alguns vendendo o S&P e conseguiram rentabilizar parte dos ganhos nesse trade, né, ao longo desse ano, mas também gestores na ponta comprada, né, então aqui a parte de bolsa é um mercado que eles alocam menos risco para a maioria dos casos, mas tem sido menos consensual quando a gente olha aqui os portfólios em geral. Então, isso resume como tem sido o posicionamento dos gestores, mas só reforçando, é um posicionamento mais tático na margem e que pode mudar
de maneira dinâmica, porque o cenário macroeconômico está evoluindo de maneira muito fluida, né? As A coisas... leitura de mudança de regime, tô falando de regime macroeconômico do mundo, mudou várias vezes dentro de um mês. Então, o Davi tá esboçando claramente um momento, pô, super literalmente volátil. A gente fala muito sobre volatilidade o tempo todo, né? Mas é que de fato o mercado tem mudado mais o seu comportamento. Você tem mais algum ponto aqui? Com isso, Ah, perfeito, perfeito. encerramos... Então, assim, o The Little Handbook of Hedge Funds do Davi é o seguinte: alongue um pouco a sua janela de análise dos fundos, não seja curto prazista. Vai investir num fundo multimercado? Observe drawdown primeiro para ver se você aceita e com que tamanho do seu patrimônio você aceita aquele nível de queda, né? Seja você aí, eu sei que muita gente de fundo de pensão, fundações, seguradoras, clientes, pessoas físicas, mas também é, assessores também nos acompanham, né, aqui. Inclusive a turma te elogia muito, né? A galera de fundação gosta muito de você. Então, assim, tenha uma posição adequada. No longo prazo, é uma estratégia que tende a gerar um retorno ajustado a risco interessante nas casas certas e nos veículos corretos, que faz uma boa composição de portfólio pelos vários motivos que a gente mostrou aqui, especialmente performances em anos catastróficos, a exemplo de 2015, né? Você não tem garantia nenhuma nunca do que os gestores vão acertar ou não, mas de fato são produtos que têm essa flexibilidade, conseguem explorar fatores de risco diferentes em diversas geografias e trazer um nível de diversificação e, em certo modo, sabendo explorar essa caixinha bem, diversificando os estilos de gestão que o Davi comentou, etc., um nível de descorrelação do seu portfólio que vai trazer um retorno ajustado ao risco mais interessante na linha do tempo. Agora, se você for investir para cobrar o seu gestor numa janela de 6 a 12 meses, se você for investir, né, é, sem ter essa visibilidade de drawdown, sem entender bem a estratégia, você provavelmente vai interromper esse investimento antes do que deveria e não colher esses frutos, que foi o que o Davi falou. Assim como a bolsa, assim como outras classes de risco, market time é um negócio praticamente impossível de ser feito, né? Quer dizer, a gente vai ficar aqui tradando cota de fundo multimercado, a maior parte deles é D30, né? Demora 30 dias para pagar. Você vai ficar. Não tem como tradar esse troço, sabe? Então, acho que é um pouco essa a mensagem final, né? A classe é boa, você que chama de caixa preta, que não entende, etc., você não sabe o que está falando. O carteiro está aqui para tentar dar um pouco mais de luz. Faz parte, enfim, educação financeira no Brasil tem feito um movimento retrógrado, infelizmente. E pare de balizar suas decisões apenas em vol. Tá? Porque vol não quer dizer, por exemplo, fundo de crédito privado tem menos risco ou mais risco? Né? O fundo de high yield tem menos vol do que o high grade. Porque marcação a mercado, meu amigo. O papel do high yield não é tradável, assim como não tem a mesma liquidez, né? Então precisa prestar atenção nesses detalhes e entender mais o que é noção de risco para você, ajustar seu portfólio e entender aquilo que faz sentido dentro da tua estratégia de investimento. Muito bom. Vamos para as dicas culturais para amarrar? Beleza, o que você trouxe de bom aí para nós? Eu trouxe uma dica cultural Diga lá. que é de um filósofo, talvez, que eu já falei dele aqui, Tá, que é o Naval Ravikant, tá bom. que inclusive tem um livro dele, né? Um almanaque, Sim. na verdade, não é um livro dele, é um livro que fizeram sobre ele, que basicamente pegam os tweets e toda a coletânea de ensinamentos que ele tem, né, de maneira pública, fizeram um livro que é muito famoso. Eu tinha indicado já a sessão de leituras, minha dica cultural foi a sessão de leituras recomendadas desse almanaque, que tem muita coisa ali bem interessante. E esse cara, ele tem participação em alguns podcasts. Então, acho que foi 2 vezes no Joe Rogan, deve ter ido mais no Tim Ferriss. E toda a participação dele dá um refresh nas ideias, né? É muito bom você consumir. Que traz, assim, ensinamentos gerais de vida mesmo, não tem nada a ver com o mercado. Tem até um pouco sobre como tomar decisões, ele aborda um pouco isso. E aí, no mês passado, há 2 meses atrás,
teve uma participação nova dele em podcast. Até pegar minha colinha aqui, que foi o podcast do Chris Williamson, um cara famoso aqui que convida bastante gente. Então, o título do episódio é 44 Verdades Difíceis sobre a Natureza Humana. 44 Harsh, em inglês, né? Harsh Truths About Human Nature. Naval Ravikant. Então fica aqui a minha dica, o podcast do Naval no canal do Chris Williamson. Mas tá bom mesmo? Você gostou? Pra caramba. É, Muito bom. tá bom. Tem 3 horas de programa. Caramba, bastante coisa. Bom. Eu abri essa discussão, inclusive, no meu Twitter, né? Se as pessoas preferiam podcasts mais curtos ou mais longos, e foi inconclusivo, Davi. Teve muita gente que falou que quer infinito, tem gente que quer curto. Não dá pra englobar todas as opiniões em uma só. Não dá para agradar todo mundo, né? Ninguém conseguiu, eu não vou conseguir também. Minha dica cultural vai ser um livro. Eu vou indicar Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee, né? Primeiro porque eu acho que se você não está estudando inteligência artificial, você está cometendo um erro bem grosseiro, na minha perspectiva, na minha visão. Eu acho que o ser humano tem uma dificuldade razoável de entender mudanças exponenciais e eu acredito razoavelmente que estamos diante de uma. Inclusive, você comentou do Aurélio Bicalho, eu tive com ele recentemente num jantar, eu questionei ele sobre isso, ele falou, cara, tem economista que eu conheço, que sabe fazer conta, muito bom, etc., que fala que vai mudar muita coisa em produtividade, no mundo, etc., tem economista que acha que vai ser zero impacto. E ele, naturalmente, olha para um horizonte relevante de até 2 anos, né? Eu educadamente quem sou eu na fila do pão, né? Eu discordo, eu acho que sim, vai ter um impacto relevante, um ganho de produtividade, já que já está acontecendo e que só vai ganhar mais escala. E o que eu gosto desse livro é que ele traz uma discussão interessante do que a gente tem vivido agora, em relação à inteligência artificial ser muito mais do que apenas uma quarta revolução industrial. É, a gente está diante de uma possível arma geopolítica, né, entre Estados Unidos e China, especialmente, que provavelmente serão as duas geografias mais beneficiadas desse movimento no planeta, que vão sugar a capital do mundo, como já vem acontecendo com as big techs, esses monopólios não regulados, digamos assim, o que tem impactos em termos de desigualdade social, tem impactos em termos de profissões e funções que vão desaparecer da face da Terra, e é muito difícil saber exatamente qual é o jogo final desse troço, sabe? Hoje. Eu acho que a gente tem uma capacidade preditiva bem baixa sobre isso. E o Kai-Fu Lee, ele é um chinês, basicamente dedicou a vida para o estudo de inteligência artificial. E hoje ele está na China, no que é o Vale do Silício Chinês, e ele gera um fundo de capital de risco para investir nessas empresas de tecnologia e, naturalmente, inteligência artificial na China. E ele traz essa visão não ocidental do que é esse movimento, porque aqui a gente recebe muita coisa ocidental, né? A gente vê muita perspectiva americana, Estados Unidos e tal. E eu aprendi nos comitês de investimento ao longo desses 8 anos de carreira que o que você mais quer é ter uma conversa com alguém que não tem a mesma opinião que você e que seja muito inteligente sobre esse assunto, né? Se possível, alguém que discorde de você, né? E para mim, ler esse livro é isso, assim. Eu senti um conflito de visão meio surreal, porque no livro, inclusive, o Kai-Fu Lee afirma várias vezes que a China vai sobressair os Estados Unidos, vai ser a mais beneficiada. A PricewaterhouseCoopers fez uma previsão que até 2030, tá aí já. A gente vai ter uma geração de PIB na ordem de 15,7 trilhões de dólares e 7 vão ficar com a China, 3,5 com os Estados Unidos. Então a China vai se beneficiar em dobro. Então, assim, eu recomendo fortemente essa leitura, uma leitura gostosa, fácil, super interessante, que conta a história da evolução da inteligência artificial e traz as previsões também do próprio Kai-Fu Lee. Uau, muito bom. Bom,
Acompanhe o Carteiros, teremos mais novidades. Eu e Davi Fontinelli estamos pensando aqui em o que a gente pode trazer de diferente. Eu queria ouvir também seu comentário. Comenta aqui embaixo, a gente está pensando em trazer convidados. O que você acha dessa ideia? Né, em diversos formatos, talvez alguém que sente aqui com a gente o programa todo, talvez alguém que faça uma participação pontual e que talvez nem esteja aqui no estúdio. Entre online de qualquer lugar do mundo para comentar um determinado ponto que a gente quer aprofundar. Né? Mostramos mais números, menos números. O que vocês querem ver aqui no Carteiros? Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, apoie o canal, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. O Stock Pickers vive de divulgação orgânica, a gente não impulsiona nenhum conteúdo. Então, tudo que vocês fizerem de interação com os nossos conteúdos vai ajudar muito o canal a ganhar força e a gente entregar mais conteúdo da Visão. Obrigado mais uma vez. E mês que vem estaremos juntos novamente aqui, hein? Obrigado. Tchau.